Podemos começar, Andréia, se quiser. Então tá bom. A gente estava no papo aqui no esquenta, né? Vamos lá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Andréia Nacarate de Mello. Eu sou uma das coautoras do livro de CRM, da coleção Experiências que Deixam Marcas. É uma coleção sobre CX, mas a gente não pode falar de CX, né? Se a gente não falar de CRM também, né? Tem um papel aí fundamental. E eu sou ex-executiva aí de multinacional, 30 anos aí na jornada do marketing, e nos últimos 3 anos na minha consultoria Robeca, e também editora dos livros. E eu gostaria de, então, antes da gente começar a nosso papo sobre o CRM, que os nossos... Temos aqui alguns coautores hoje, né? Se apresentassem. Então, Tati, você gostaria de se apresentar, por favor? Tá bom, obrigada, Andréia. Então, eu sou a Tati Tomás, tenho aí mais de 30 anos de experiência de mercado também, voltados aí para conhecimento do consumidor ou do shopper, trabalhando sempre em pesquisa, entendendo o comportamento de compra, comportamento de uso, para auxiliar as empresas, né, no benefício aí de uso do seu produto ou serviço. Trabalhei também em grandes multinacionais, trabalhei no varejo, trabalhei em serviços, trabalhei aí por diversos segmentos e categorias diferentes também de produto e serviço. Há 5 anos eu tenho a minha empresa de consultoria e há 4 anos eu dou aulas também na SPM. Obrigada, Tati. Fábio? Eu sou Fábio Monteiro, eu trabalho com marketing há 30 anos já, eu também tenho uma carreira parecida com a da Tati, trabalhei em empresas como IBM, Telefônica, Claro, Credit System, e desde 2010 eu abri uma agência de comunicação e marketing digital, e a gente vem atuando no segmento de varejo, serviços e alguma coisa de indústria também. Minha formação é em marketing, com especialização em análise de sistemas também, e de vez em quando eu dou aula na SPM também, a convite da Andréia, né? E também de outros colegas, e é isso, pessoal. Obrigada, Fábio. Eric, por favor. Bom, eu sou o Eric Baconi, eu sou um pouco mais jovem, eu tenho só 25 anos de experiência nessa área. Não faz bullying com a gente, Eric. Eu sou estatístico de formação, depois eu fiz mestrado, doutorado em administração, eu trabalhei em empresas de diversas áreas, banco, em telecom, em consultoria, até 2013. De 2013 para cá, eu abri a minha consultoria e eu já trabalhei em mais de 80 empresas, sempre com essa parte da análise, do analítico, né, da mineração de dados. Além disso, também sou professor universitário desde 2007, tenho 15 anos de professor universitário, já dei aula em várias faculdades, vários cursos, graduação, pós-graduação, já dei aula de economia, finanças, contabilidade, mas também bastante de mineração de dados, estatística aplicada e etc. Tá? Então, quando eu trabalho nos clientes, eu pego essa parte de todo o ciclo de vida do cliente, até a conquista do cliente, manutenção, fazer aumentar o ticket médio com o cliente, até o churn, segurar o churn. Tá? Essa é um pouco da minha experiência. Hoje a gente tem, na realidade, uma amostra, né, dos coautores do livro, e isso aí também, essas diversas experiências, né, representa um pouco o que é o CX e o que é o SRM, né? Porque são áreas, vamos dizer assim, multidisciplinares, né? A gente não consegue, na realidade, não trabalhar com outras especialidades, né? Porque são temas aí bastante complexos. Bom, mas hoje a gente vai conversar sobre o cliente, né? Sobre a importância da gente conhecer o cliente. Isso vale para o CX, que é mais amplo, vale para o CRM, e é fundamental, né? É o coração do CX e do CRM, é o conhecimento do cliente. Senão você não faz absolutamente nada, né? Tem empresas que não aprofundam no conhecimento do cliente, né? E acham que estão fazendo, né? O CRM, enfim, às vezes o resultado não vem, não entendem os motivos. Então, eu gostaria de começar aí o nosso papo falando de
Sim, empresa centrada no cliente precisa conhecer o cliente, mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a empresa pode conhecer o cliente? Vamos tentar começar vamos pela Tati, né? Porque a Tati estava contando para a gente que fez cursos de neurociência, então vamos começar aí por essa frente, né? Assim, eu trabalhei a minha vida inteira exatamente nessa pegada, né, de conhecer o cliente, seja ele consumidor, usuário ou decisor da compra, o shopper, enfim. Então, assim, é super importante, senão você fica navegando absolutamente no escuro quando você não conhece seu cliente. E a pesquisa é uma das formas da gente entender o cliente, né? Eu brinco assim que muitas vezes, né, os meus clientes, os meus alunos falam, mas eu não tenho um budget gigante, robusto, para fazer grandes estudos, então como é que eu faço? Eu sento e choro, eu não vou conhecer meu cliente? E não, existem outras formas de você conhecer. Então, tem diversas formas, por exemplo, você acompanhar o seu saque, tudo que chega no seu saque na sua ouvidoria, tudo que está sendo dito sobre você nas redes sociais, nos sites de reclamação, né, como Reclame Aqui, consumidor.gov, você tem inúmeras fontes de informação riquíssimas e que não requerem, né, um investimento. Ou se você é um varejista, ou mesmo fabricante, vai para a loja, vai para a rua, vai observar o teu cliente, vai fazer o que a gente chama de mystery shopper, né, que é entender a jornada do cliente pela ótica dele. Então, assim, tem tanta coisa que dá para fazer para você conhecer o seu cliente, e claro, sem deixar de ter ali um foco nas pesquisas mais tradicionais, para você fazer o levantamento das personas, enfim, não estou abrindo mão de nada disso, só estou dando alternativas para quem tem um budget restrito, e que, infelizmente, são muitas empresas, né? Ô, Tati, e que área da empresa deveria estar indo atrás dessas informações? Tem de tudo, Andréia. Tem empresas que são mais estruturadas, como as empresas que eu trabalhei, sempre tinha uma área que tinha o foco no conhecimento do cliente. Aí você tem diversos nomes, né? Você tem pesquisa de mercado, você tem Consumer Insights, você tem inteligência de mercado, você tem diversas nomenclaturas para a mesma coisa, que é uma área que centraliza todo esse conhecimento do cliente. Mas em empresas menores, onde você não tem uma área específica focada para isso, aí normalmente vai para o principal usuário. Então, a pessoa de marketing é encarregada disso, de fazer essa interface com as agências, com os institutos. Quando é uma pesquisa de shopper mais ligado à área de vendas, tem alguém de trade marketing ou de vendas que faz esse papel. Então, depende do nível de estruturação da empresa. Tem informação riquíssima espalhada na empresa inteira, né? Precisa, na realidade, encontrar uma forma, né? Geralmente pode até, inclusive, ser uma área de CS, né? Com pessoas responsáveis para capturar tudo isso, né? Com certeza. Bacana. Fábio, você gostaria de comentar? Sim. Na verdade, eu queria falar um pouco também de pequenas empresas, que também, as bem pequenas, que às vezes não têm o recurso para poder fazer um investimento, tem algumas alternativas, né? Um pouquinho antes da pandemia, por exemplo, a gente fez um trabalho junto com uma empresa de alimentação que era uma hamburgueria. Só tinha uma loja, e aí ele estava sempre questionando, poxa, o que eu posso fazer para me comunicar com os clientes? Estava no início do delivery, mas ele não tinha nenhum dado. Eu falo, olha, começa pelo básico, assim. Você oferece Wi-Fi na sua loja? Ofereço Wi-Fi na loja. Então, tem empresas que você concede o Wi-Fi gratuito e coleta o cadastro do cliente de forma permissiva. Ou seja, o cliente dá permissão para usar o Wi-Fi, a empresa dá o Wi-Fi, mas ele deixa ali o dado dele para você poder fazer uma comunicação. Essa pequena empresa começou fazendo isso de forma gratuita. No final de um ano, ele tinha ali uns 5.000 cadastros já, bem qualificados. Quando entrou a pandemia, ele teve que fechar as portas. E aí, o que aconteceu? Virou delivery. Se ele não tivesse coletado uma informação e mantido um relacionamento com o cliente, ele não tinha nem como oferecer a continuidade do serviço dele, e basicamente foi o que deu sobrevivência e uma sobrevida para ele. Então, não só conhecer, mas coletar a informação, armazenar no local correto, fazer um tratamento dessa informação e fazer uma comunicação proativa com esse cliente, né? Lembrando o aniversário, lembrando a promoção, lembrando um final de ano, chamando para um evento, pedindo opinião de produto. Então, assim, foi muito legal esse case e foi com uma loja pequenininha, uma loja aqui do centro de São Paulo, né? Não, é legal. E coisa simples de baixo custo, né, Fábio? Custo zero foi, porque o que ele teve que fazer? Não teve custo zero porque ele gastou o tempo dele, né, como proprietário, e a gente teve que criar um Excel ali para armazenar os dados, mas assim, muito baixo o custo, praticamente zero.
Isso desmistifica bem, né? Que quando a gente fala de CRM é só para empresa de grande porte, né? Pizzaria tem oportunidade, né? Eu ligo para a pizzaria uma vez cada 2 semanas, peço as pizzas lá, e toda vez eles confirmam endereço, confirmam. Podia fazer alguma coisa direcionada, deve ter um cadastro imenso de clientes lá dentro. Pois é. E na linha do que você estava falando, André, assim, bem ao encontro do exemplo que o Fábio deu, você não precisa fazer ações mirabolantes para o seu cliente para gerar um encantamento, né? Às vezes coisas simples, mas que já tornam aquele momento diferenciado, encantador. Então, assim, acho que é muito mais parar para pensar e mergulhar no que você tem de informação do seu cliente, para ver quais são as ações que você pode promover ali que vão surtir efeito e que você não precisa de ter investimentos mirabolantes, nem de tecnologia, nem de grandes parcerias. Às vezes, coisas simples no dia a dia que fazem muita diferença. Um Excel bem gerenciado. Exato. Você sabe, só complementando, lá na Claro, né, que é uma empresa de grande porte, quando a gente trabalhou no início da operação, eles tinham aquelas lojas próprias deles, né? E assim, uma das ações que a gente implantou, quando entrava um cliente de fidelização, aquele cliente pós-pago, que tinha uma faixa de gasto elevada, o gerente da loja ele tinha que sair da sala dele para cumprimentar o cliente. E ele só ia lá cumprimentar, ele não ia fazer mais nada. Falava, vem aqui tomar um café comigo e tal. A pessoa se sentia super bem com aquele pequeno gesto, né? Também investimento baixíssimo, investimento de tempo, né? De atenção. E assim, são coisas simples que tiveram, eu lembro até hoje, isso já faz anos já que aconteceu, né? Então essas coisas simples, elas marcam, né? Obviamente, se você tem milhões de clientes, vocês devem estar perguntando, não dá para fazer isso com milhões de clientes. Dá para fazer aos poucos, mas se você fizer com uma pequena parte, ela vai já repercutir uma boa ação, com um bom relacionamento, e isso vai melhorando a imagem da empresa, né? E faz esforço alto impacto. Exato, e faz aquele buzz positivo, né? Pois aquilo reverbera no ciclo social desse cliente encantado e vai, né, como uma onda, vai propagando. Quem que não quer ser bem atendido, né? Com certeza. Eric, você quer comentar um pouco mais? Eu quero comentar um negócio que a Tati falou sobre achar informação na empresa, quem tem informação e tal. Eu dou muito treinamento em empresa também, né? E eu dei numa multinacional e tal, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Como é que constrói um painel de indicadores, um dashboard de BI, etc, né? E a gente falou as necessidades eram pessoas de várias áreas tal, e alguém comentou, mas putz, eu precisava da informação tal para ver tal, e algum colega falou, não, mas eu tenho, minha área gera isso aí. Então, assim como a pequena empresa que a gente está falando de organizar, a grande também precisa organizar, né? Mas a grande tem esse excesso de informações, né? Aliás, essas informações, essas de dados, que não viram informação ainda, Sim. né? A grande problema é outro, né, Eric? São esses silos que são formados e que cada um olha para a sua base de dados e não tem um compartilhamento, não tem um dashboard para todo mundo, que todo mundo tenha a visibilidade, né, do que está acontecendo, de como estão os clientes, enfim. Então, isso que você está falando é um grande problema das grandes empresas, que são essas centralizações, né, os silos. É a falta de integração dos dados, né? O banco, vários bancos, né? E aí dá uma série de problemas até em atendimento, né? Porque o cliente entrou pela loja física, tem que repetir tudo as informações, porque agora está no WhatsApp, enfim. Tem toda uma questão aí envolvida, né? Quando você liga em call center, você passa tudo, peraí, não é comigo, você passa para o segundo. Aí começa tudo de novo. Seu nome, CPF e tal. Qual é o seu problema? Não é comigo. Aí você vai... Assim, é um gasto de dinheiro que as empresas têm com call center que é muito desnecessário. Verdade. Agora, vamos voltar para a questão aqui, né, do conhecer o cliente. Então, o banco de dados é fundamental, né? E esse banco ele tem que estar aí totalmente integrado, né? E limpo, né? Eu trabalhei numa grande empresa que nós tínhamos milhões de clientes cadastrados, né? Todo mundo super feliz, né? Um CRM muito bem feito, dispara, no fim, a régua de relacionamento, a parte estratégica redondinha, sai disparando e-mail para milhões de pessoas, faseado, claro, e aí o resultado não vinha, né? O resultado não era bacana. Por quê? Porque o banco de dados estava desatualizado, né?
Tava... Em inglês, né? Garbage in, garbage out. Não tem Exato. Exatamente, né? Então, eu queria que o Eric falasse um pouco aí sobre o banco de dados, né? Ok. Então, tem essa parte, né, de atualização do banco de dados, de velocidade do banco de dados. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa e aí fizeram o seguinte, eu trabalhei na área de crédito também, né? Estava na área de crédito nessa empresa e um analista fez um modelo e ele fez a seguinte premissa do modelo. Se o cliente, quando entrasse, pedisse para entrar com débito automático, aí ele podia ter um produto de maior valor, porque o risco de inadimplência é menor, porque você tem débito automático. Tá? Então, a regra era essa, débito automático direciona para um produto de maior valor. Só que tem uma questão, não estava integrado o sistema para você, na entrada, cadastrar o débito automático. Você comprava o produto, depois de 2 dias você ligava de novo e pedia para botar em débito automático. Ou seja, o dado não existia na hora da decisão. Foi feita toda uma política de crédito, na época, né, que era crédito, mas o dado não existia. Tá? Então, essa parte da velocidade da chegada dos dados é muito importante. Tá? E também é importante separar o que é dado relevante do que é dado não relevante. Até no capítulo do livro que eu escrevi, eu começo falando de um baralho, né? Como é que você separa em grupos as cartas de um baralho. E você pode falar do jeito que você quiser, não tem separação errada. Você pode separar por naipe, por cor, por números. Segmentação, você está falando, né? Exatamente. Eu estou falando dos dados que são importantes para o meu propósito. Tá? Agora, quando você vai para uma empresa, eu quero segmentar. Eu quero usar dados para segmentar meu cliente. Se eu estou numa empresa que faz delivery de comida, talvez não me importe saber para que time a pessoa torce, qual o signo da pessoa. Eu não sei, quem entende horóscopo fala que touro come muito, né? Não sei se é verdade ou não. Mas, voltando. É mais relevante saber a frequência de compra deles, etc. Então, eu falando de segmentação, mas também de modelos e análise de cliente, os dados que fazem sentido para você analisar, né? Qualquer empresa que você vai, mesmo a hamburgueria que o Fábio citou, a pizzaria, eles têm muitos e muitos e muitos dados. E qual que é o dado importante para a gente entender o cliente, para a gente cativar o cliente, para a gente fazer o perfil do cliente que faça a gente atender ele melhor e tenha como consequência um melhor resultado e aumente o nosso ganha-ganha, né? Eu lucro mais, o cliente fica mais feliz. O que você está falando aí de critérios de segmentação, eu acho que é super importante. Outro dia eu fui fazer um trabalho numa empresa e essa é uma empresa que eles vendem uma vez por ano o produto, tá? Parte agrícola. Eles utilizam a segmentação utilizando aí a métrica do RFM, né? Recência, frequência e valor, né? O RFV. Mas compra uma vez por ano o produto, o cliente. Não faz o menor sentido uma métrica dessa, né? Não, poderia ser o lifetime velho, né? Por exemplo, né? Porque para verificar o tempo, a longevidade do relacionamento, né? E o potencial dele para a empresa, do ponto de vista de receita e de rentabilidade. Então, definir o critério, o filtro para segmentar ou a métrica é fundamental, né? Porque senão você está com a métrica errada também, você não faz muita coisa direito, né? Exato. É verdade. Eu acredito que eu vou dar uma contribuição também. É outro cliente pequeno, né? Hoje eu vou falar de clientes pequenos. Não, é bacana. Uma loja de calçados que a gente atendeu, ele nunca tinha analisado o banco de dados interno deles, depois de 19 anos. E aí, quando a gente colocou aquilo num Excel simples mesmo, a gente descobriu que 20% das meninas que compravam, elas tinham o pezinho pequenininho, 33, 34. E ele não tinha, duas análise, que ele tinha uma desconfiança de que ele tinha que trabalhar com numeração menor, pela localização, pelo tipo de cliente que ele tinha, e também, como ele estava há 19 anos, os clientes dele estavam envelhecendo, e ele tinha que ter produtos para quem tinha filhos pequenos, ou netos até, e ele não tinha linha infantil.
E eu falo, olha, você está vendendo para um cliente que começou com 30 anos, mas ele está com 50, né? Está indo para os 60, né? E aí, nossa, é verdade. E aí os dados mostraram e comprovaram isso, né? Então, por exemplo, a gente tinha ali uma ponta de estoque da numeração 33, a gente fez uma ação só de e-mail marketing e WhatsApp, e ele acabou com o estoque inteiro do 33 que ele tinha. E aí ele falou, nossa, dá dinheiro, uma ação só pequena, rentabilizou ele ficou animado, aí ele falou, agora eu tenho dinheiro para continuar investindo em marketing, né, em segmentação. Então, se você fizer bem feitinho, você traz um resultado financeiro, justifica isso para o dono ou para o diretor, e você consegue aos poucos trazer essa cultura de segmentação e de ação de relacionamento, né? Então vale a pena dar uma boa olhada, analisar os dados e fazer uma segmentação criteriosa. E eu acho que Tem isso também exemplos. volta para aquela questão, né, de desmistificar que o CRM é apenas ferramenta, né? Ferramenta e dados, né? Porque no fim do dia, assim, por que você implementa tudo isso? Claro que é para melhorar a satisfação do cliente, claro, para criar um relacionamento, para um atendimento mais personalizado, mas você consegue ter uma visão estratégica do negócio e abre portas, né, aí para novas oportunidades, né? Que ele não tinha nem um entendimento disso, né? E assim, não precisou nem da ferramenta, fez no Excel, né? É uma pequena empresa, claro, né? Você sabe que mas assim, é legal porque dá essa noção, assim, e aí a pessoa começou a pegar gosto, né? Hoje ele já avançou mais para segmentação, até para a criação dos modelos. Ó, outra empresa que a gente adotou, a gente olhou para o marketing, ele falou, monta um e-commerce para mim. Eu falei, mas para que você quer o e-commerce? Para vender mais, eu tenho 20 lojas e tudo mais. Aí quando a gente chegou para implantar, a gente descobriu que ele tinha que implantar um saque, um 0800, porque ele não tinha uma central de reclamação unificada, centralizada, para entender os motivos de reclamação, a linha de calçados que dava defeito, o tipo de defeito. Quando ele começou a olhar isso, ele começou a cobrar dos fornecedores dele uma melhoria no processo de fabricação. E aí depois o e-commerce entrou para o final da fila. Ele começou olhando uma coisa e aí ele descobriu que entender o cliente, ouvir o cliente, era a coisa mais importante que ele tinha que fazer, em vez de ficar vendendo e abrir canais de venda. Eu falo, não é que você não ouve, mas às vezes você tem 20 lojas, você não consegue unificar, e cada loja fala uma coisa, cada gerente fala uma coisa. Como é que você vai ouvir o cliente de fato, né? Como é que você traz essa informação para que sirva de uma informação de apoio à melhoria de produto, à melhoria de atendimento e à venda também. Então, foi muito legal também essa experiência. Então, vale muito a pena ouvir o cliente. E é importante ouvir o cliente, né? Esse entendimento, mas em cada ponto da jornada, né? Não dá para a gente colocar tudo no mesmo bolo, né? Então, eu queria conversar um pouquinho agora, né? Sobre a questão da persona, da jornada, porque pode parecer, às vezes, muita teoria, né? Muito. Nossa, que barulho estranho, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sem barulho. Sem ouvir? Então é aqui, não sei, estou ouvindo um tim-tim, tim-tim, tim. E pode parecer um pouco, nossa, teoria, para que fazer persona, para que fazer jornada, mas é fundamental para a gente entender as dores no ponto certo, né? E para fazer as priorizações também dos segmentos. Então, eu queria conversar um pouquinho agora sobre personas, né? Para tratar os iguais como iguais e os desiguais de forma desigual. Ela constitui também isso. Sim. A gente fala tanto de personalização, né? Como é que você vai personalizar o seu produto, o seu serviço, a sua comunicação, se você não tem a sua base de clientes segmentada? Né? E você só vai conseguir essa segmentação através das personas. E é você ir além da segmentação sociodemográfica, né? Que muita gente para nesse primeiro nível do sociodemográfico, e você acha que você está direcionando corretamente a tua proposta, mas você pode estar falando com pessoas muito distintas que estão dentro da mesma segmentação sociodemográfica. Então, sem você entender o comportamental, o atitudinal, você não vai conseguir realmente de forma efetiva trabalhar essa segmentação de clientes. Então, isso é muito importante. E a gente vê mesmo em pesquisa de mercado, muitas empresas, institutos ainda param ali. Mulheres, AB, não sei o quê, falam, não, gente, vamos descer muito mais, tem muito mais, né, casca da cebola aí para a gente descascar do que esse, né, básico do sociodemográfico.
Verdade, isso me faz lembrar, eu não sei se vocês viram, acho que foi no LinkedIn, um post reforçando a importância, né, de trabalhar com psicográfico, comportamental, enfim, tinha lá uma imagem do Príncipe Charles, vocês viram? E do lado do Osborne, que é um roqueiro, né? Então estava lá, eles nasceram no mesmo ano, eles no são mesmo país, têm a mesma idade, têm a mesma... Os dois são bem-sucedidos, sociodemograficamente eles são idênticos. Claro, agora você imagina você desenvolver uma régua de relacionamento, né, para disparar comunicação para eles com o mesmo conteúdo. Como é que isso pode funcionar? Nunca, né? Nunca, pois é. Exatamente. Essa questão aí das personas, o que eu acho que é importante na hora que faz a segmentação, não esquecer de priorizar, né? Porque, assim, quando uma empresa é pequena, né? Às vezes você tem lá, talvez, sei lá, 5 pessoas, sei lá, 10. Agora, grandes empresas com grandes volumes, né? De cadastros, né? Ali no banco de dados, você não consegue fazer todas essas personas, né? Então, você tem que priorizar, então, uma persona para cada segmento, né? Colocar ali nos quadrantes e ver quem você abandona e quem você vai continuar no entendimento, né? Então, o passo seguinte, né, seria o desenvolvimento aí da jornada, né? Não sei se vocês gostariam de comentar. Eu queria comentar um case que eu vivi semana passada. Eu estava dando aula para uma empresa de home center. E aí eu mostrei uma jornada minha, pessoal, botei lá e botei as carinhas com as emoções em cada etapa da jornada. Eu falei, olha só, se vocês analisarem a minha jornada dentro do ponto de venda, eu fui extremamente feliz. Só que a jornada vai muito além, ela tem o antes, tem o durante, tem o depois. E o pós-venda foi traumático, porque eram serviços terceirizados e deu tudo errado. Eu falei, podia ter arranhado completamente a imagem da empresa por conta dos terceiros que não cumpriram com os combinados. Então, assim, você tem que olhar o todo, porque se você coloca o teu NPS focado ali no teu umbigo, você fala, nossa, Tati bombou, né? NPS é altíssimo para ela com relação à loja, atendimento na loja. Só que vai muito além disso, né? Então, é isso que as empresas precisam entender também, que a coisa é mais ampla quando a gente fala de jornada, né? Exatamente, né? Foi super bem colocado. Eu acho que tem que medir realmente a satisfação, né? O NPS, as etapas de medição de satisfação em todas elas, né? E envolver os terceiros, né? Nossa, é super importante isso que você colocou. Porque realmente acontece muito, né? Ainda mais com essa questão de mobília, né? Ou então de serviços para casa, né? Isso aconteceu comigo também. E as pessoas não medem o instalador, não medem o pós-venda, quer dizer, tem empresas que estão fazendo até um bom trabalho, né, e estão tentando pegar de ponta a ponta, né, e estão tendo sucesso com essa experiência. É o caso do Mercado Livre, né, o Mercado Livre era super mal visto, eles tinham um processo de venda de produtos que não tinham garantia, não tinham origem, era super complicado. Eles fizeram uma requalificação do processo. Ao mesmo tempo que eles requalificaram os vendedores, eles começaram a qualificar a opinião das pessoas com o NPS, né? Que nota você dá para isso, o que você faz. Foi um dos pioneiros a fazer isso. Depois todo mundo copiou, né? O iFood copiou, o Uber copiou, o 99... E se você não avaliou, você ficou dando e-mail cada 2 dias. Você não avaliou, você não avaliou. Assim, eu acho que tem que ter até bom senso na avaliação, mas assim, é importante mapear o processo como um todo, e sim, na ponta final, o maior problema deles era a entrega, porque era terceirizado. O que eles fizeram? Eles montaram a frota própria, né? Então, assim, hoje é uma empresa de logística, né? Não é uma empresa de varejo, é uma empresa de logística, que te entrega em 4 horas. Que é o grande diferencial, e a maior dor do cliente, e agora o maior diferencial da empresa, né? Exato. Sim. E foi copiado por todo mundo, né? O marketplace que não tem uma entrega rápida e de qualidade já ficou para trás. Porque se você não entrega no dia, você já é menos. Falando de pós-venda, eu li um número aí que acho que, se eu não me engano, é uma pesquisa do Sebrae, que 85% das empresas brasileiras não fazem o pós-venda. Então, quer dizer, o cliente comprou, ele vai lembrar dele na Black Friday, sei lá, 10 meses depois.
Então, isso não é criar relacionamento, né? O princípio do CRM é criar realmente esse relacionamento e aí de uma maneira contínua, né? Você vai amarrando o cliente, né, nas conversas, né? Para a próxima compra, ele tá com você, né? Aí no mundo digital ele muda de opinião. Assim, a pandemia, por exemplo, todo mundo pediu no iFood, que não podia ir no restaurante. Só que o restaurante tem que manter o relacionamento, porque eles já voltaram. Só que a pessoa está acostumada agora com outro comportamento. Então, uma boa parte da receita foi embora. E assim, o pior é que o concorrente está na palma da mão agora. Então, assim, mudou o comportamento de consumo, mudou o comportamento anterior. Por quê? Porque a empresa não está presente no relacionamento com o consumidor, né? Se ela tivesse mais presente, ela ia entender, né? Por que você foi embora. Tive uma loja de material de construção, que é aqui perto de casa. E aí eu precisava comprar algumas coisas, tal. E eles sempre me mandam. Eles cadastraram. Eu comprei uma coisa lá, eles me cadastraram e ficam mandando coisa. Você precisa. Eu precisava, realmente. E aí, na hora de comprar, eu comprei, ele falou: você não quer mais coisa, tal? Eu falei: peraí. Aí precisava de, acho que fita, né? Durex, que Durex mais grosso. Põe isso também e tal, beleza. Aí eu comprei. Aí ele mandou um link para acessar para pagar o cartão. Aí eu tentei com cartão, não deu. Tentei com segundo cartão, não consegui. Tentei com terceiro cartão, não consegui. Aí mandei para ele: o seu link não está funcionando. Eu tentei. Não, é o seu cartão que está com problema. Nem me ouviu. Não, mas eu testei, são 3 cartões. Não. Uma compradora acabou de fazer a compra e não teve problema nenhum. É o seu cartão. Só faltou ele falar que estava sujo no mercado. Só faltou isso. Mas foi bem seco. Falei: não, se puder, vem aqui. Então, não, então deixa, vai. Eu comprei outro. Naquela época de pandemia que não sai de casa. Só que aí entra o lifetime, né? Nunca mais você volta, né? Exatamente. Ele perdeu uma vida, né, com o cliente. Exatamente. E é um negócio perto de casa, assim. Mas os produtos que ele te ofereceu tinham a ver com o seu perfil? Você acha que ele trabalhava com CRM? Não, era uma empresa aleatória. É uma empresa que mantinha contato. Ela pegou meu telefone e fazia um contato aleatório. Até porque eu não tinha o hábito de... Eu comprei uma coisa uma vez lá só. Eu não tinha um comportamento para ser analisado com eles. Essa parte eu entendo, né? Eles estão arriscando, né? Então, mas isso é um gap, também, né? Porque pode criar desgaste, né? Porque o CRM, ele uma das belezas, né, que eu falo aí do CRM é você fazer todo esse trabalho, né, de limpeza de dados, captura dos dados, limpeza de dados, segmentação, aí você faz a persona, entende as dores da jornada, para quê? Para você fazer uma comunicação aí ao longo, né, da jornada toda personalizada, né? Entender quem é o cliente, oferecer produtos que têm a ver com ele, cross-sell, upsell, enfim. Vamos falar um pouquinho aí dessa comunicação personalizada, né? Como é possível, como se dá? Fábio, Posso trazer só um exemplo de comunicação despersonalizada? Claro. Eu sempre comento isso com meus alunos. Eu falo, gente, assim, as empresas ainda pecam muito nessa análise do CRM, né? Então, eu dou um exemplo de novo, pessoal. Eu gosto de trazer exemplos, né, que a gente vive para trazer aí o calor da emoção junto com o case. Então, assim, uma grande rede de farmácias e drogarias me oferece quase que semanalmente oferta de fraldas. E assim, a minha filha tem 19 anos, então tem 17 anos que eu não compro fralda. E quando comprava, não era da marca que eles me ofertam, era de outra marca. Então, assim, eu jamais comprei aquela marca naquela loja, naquela rede. Assim, por que diabos eles acham que aquilo me interessa? Então, assim, isso me irrita profundamente, porque, de novo, eu não estou falando de um seu João que está no Excel, que está tentando garimpar as informações do jeito que ele consegue. Eu estou falando de uma grande empresa que tem outra grande empresa por detrás desse gerenciamento de CRM. Que não faz segmentação, não entende o cliente, pega o banco de dados e dispara para todo mundo. Exato, isso não é CRM, né? Exato. Não, marketing direto. E quando você recebe ligação de banda larga para comprar banda larga que você já tem em casa? Exato, isso também. A região está contemplada. Eles pegaram o cara de uma região, só que eu já tenho a banda larga. Mas isso vai criando um aspecto muito negativo no mercado, né? E aí o consumidor ele vai mudando o comportamento em função dessas coisas. E as empresas nem percebem a mudança de comportamento.
Quando o cara vai ver, ele já está optando por uma outra marca, por uma outra empresa, né? Se alguém chega e ocupa esse espaço, automaticamente, inconscientemente, você muda, né? Se você tem um produto que você gosta, com um atendimento legal, um preço bacana, uma condição de pagamento bacana, você vai mudar, né? Então, isso muda muito rápido, né? Essa atenção aí é primordial, Exato. né, Tatiana, do que você colocou. E a personalização, voltando ao ponto da personalização, a gente está também eu queria levantar um ponto aqui, assim, a informação dos dados, né, que hoje são confidenciais, virou uma lei, a LGPD, isso dificulta muito o uso de uma informação não autorizada ou não qualificada para você personalizar uma oferta ou você personalizar uma comunicação, sendo que você tem que tomar cuidado com a permissividade, ou seja, com a permissão de você obter aquele dado ou de você mandar aquela informação, né? Então, isso também acho que deu um nó no mercado. Eu sei que é super importante a proteção de dados, né? A questão do sigilo, a questão de como isso foi colocado, mas, assim, acho que tem que ter um debate das empresas com o governo, com a sociedade ainda, para aprofundar um pouco mais essa questão. Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, você vê o mercado americano, né? O mercado norte-americano, ele fornece os dados para você poder fazer uma comunicação. Só que é uma outra cultura, né? Você adquire o dado no correio lá. Né? Aqui no Brasil nada pode, você não consegue coletar um dado sem a permissão, às vezes você coleta a permissão, mas não é uma permissão válida, você às vezes não tem a profundidade que você precisa, as pessoas não têm o hábito de dar informação, ou muita informação, né? Você que aplica pesquisa, você sabe muito bem, você vai aprofundando, as pessoas às vezes se cansam e dão informações erradas, inclusive. Então, assim, essa questão da qualidade do dado para você poder personalizar a comunicação, ele tem que ser levado em consideração com muito cuidado mesmo. E isso está cada vez mais frequente, né? Ou seja, cada vez mais vai ter uma intervenção jurídica nessa questão de você usar dados confidenciais, de você usar dados sem a permissão do cliente, de você mandar uma comunicação personalizada que a pessoa nem lembra que te autorizou aquela comunicação. Então tem que tomar cuidado, antes de personalizar, tem que olhar isso, né? Não, Isso que eu queria lembrar, muito né? bem lembrado, Fábio, e quando a gente fala aí de CRM, eu já comentei no início, né, que a gente precisa pensar em especialistas, né, de diversas áreas, né? Então, assim, a empresa não vai encontrar, a menos que seja uma consultoria, né? Como inclusive a gente está acostumado a trabalhar, que a gente traz os profissionais, né, para complementar tudo. A empresa precisa considerar para dados, empresas de data quality, né? Que façam toda essa questão aí da limpeza de dados. Depois, especialistas depois tem toda a parte das ferramentas, software a parte do data lake, né? A parte da construção do repositório. Depois tem empresa especializada em segmentação, né? Tem, toda a parte estatística, pesquisa, e aí daí é que sentar, né, com a liderança para definir as prioridades que vão ser dadas para os segmentos, para fazer o planejamento. Planejar. Né? E aí vamos fazer a persona, legal, mas assim, não é uma área que faz a persona e a jornada do cliente, né? São várias áreas da empresa. Não, e só depois vai para a comunicação. As pessoas querem se comunicar rápido, né? E acontece o que a Tatiana colocou. Vamos se comunicar logo, vende essa fralda, né? Aí, puxa vida, olha o desastre que isso acontece, né? E as pessoas não conseguem enxergar, mas porque tem todas essas precisa ter essa visão, né? Eu acho que às vezes as pessoas que se aventuram no CRM não têm esse entendimento. Um dia eu fiquei bastante assustada dando aula, né, na SPM, um curso de CRM, uma pessoa de agência estava com dificuldade para entender como que temas, que conteúdo ela ia gerar de e-mail marketing para disparar para a base. Né? Não é uma questão de criatividade, né? Não é. Disparar. Não é, né? Não, entende? Então, assim, volume, então, assim, atingir não adianta você vai falar, volume. bom, agora eu quero disparar e-mail, você contrata uma agência e fala, cria aí, né?
Mas não, tem que vir, né? Tem que vir de toda essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Uhum. Não. E você sabe, me espanta muito, o mercado está cada vez menos preocupado com o impacto que isso causa na marca, né? Então, as empresas deveriam ter um diretor de satisfação do cliente, deveria ter uma figura executiva que defendesse a marca junto com o cliente e vice-versa, né? Ou seja, é uma fusão aí da pessoa que protege a marca, cuida da marca, com a questão da satisfação do cliente, né? Mas, assim, muitas companhias, elas são movidas por causa das ações, né? A SA, né? A Sociedade Anônima, ela acabou com o comprometimento do sucesso do cliente, né? Porque ela busca o lucro a qualquer resultado. Então, ou você vende mais ou você corta a despesa, né? Ou manda o pessoal embora ou vende mais. E aí se esquece, fica em segundo plano a marca, os valores da marca, o que você está causando no tempo, na história, com relação ao teu consumidor. Aí depois de 10 anos a empresa fala, perdemos o market share. Mas por quê? Não, mas você está tratando o cliente de qualquer jeito. Você faz spam, você manda produto que não interessa, você esquece de dar o pós-venda, não pesquisa mais, não pergunta mais. Aí chega o concorrente e começa a levar o mercado embora, né? Isso está acontecendo direto. Os supermercados grandes estão perdendo market share por causa disso. Né? Você já está nos seus dados, é só você olhar eles direito. Não, isso sim. Mas estão descuidando da marca, né? No final das contas, o descuido com os seus valores de marca, eles estão descuidados na comunicação que você faz personalizado. Porque a pessoa, ela realmente está deixando ali nas entrelinhas a questão de um atendimento rápido, de um atendimento mais cordial, de procurar a opinião das pessoas para desenvolver produto. Isso ficou em segundo plano de uns tempos para cá. Né? Isso está sendo debatido, né? Então, qual que é o valor da empresa, né? Você tem um supermercado que quer atender bem, mas de fato está atendendo bem. Você chega ali no balcão dos frios no domingo, o cara tá lá vendo futebol e não quer nem saber de trabalhar, né? E aí não deixa o cliente esperando, aí fica reclamando que está trabalhando domingo, mas ele aceitou. Quer dizer, se você aceita você prestar um bom serviço, por que você de fato não presta um bom serviço? Né? Então, o cliente vai atravessar a rua e vai no supermercado da esquina, não custa nada, né? E agora você liga, né? Ou você pede pelo app e chega na sua casa, né? Então acabou, não tem mais aquele reinado, né? Então e a aí a barra competitividade subiu, vai né? trazer isso. As pessoas, os clientes, né? Esperam realmente que as empresas os atendam bem, né? Rapidamente, resolvam seus problemas, que eles sejam ouvidos, né? E vejam melhorias, né? Então, isso daí não é mais um luxo, né? Isso é uma questão aí de demanda do cliente por boas experiências, né? E aí tudo muito se mistura, CX com CRM, né? Uhum. E é realmente vantagem competitiva, né? E muita empresa ainda não se atentou a isso, né? Com certeza. E elas vão sumir, viu, do mercado, porque quando o concorrente se estabelece de forma muito profissional, a tendência é levar os clientes embora. Olha o que aconteceu com a Magazine Luiza versus o Mercado Livre. O Mercado Livre decolou e o Magazine Luiza afundou. Em algum momento se perdeu a comunicação com os clientes. Né? Então, onde que foi? Em que momento que isso aconteceu, essa ruptura? Né? Porque os dois são marketplaces, os dois têm mais ou menos o mesmo tempo de mercado, os dois tinham uma preocupação. Em algum momento ali, alguém deixou de escutar o que estava acontecendo com o mercado, né? Ou não viram algum indicador, né? Mas, enfim, está acontecendo com todo mundo. Está acontecendo com pequenos comerciantes, com médios comerciantes, com grandes. O que a gente percebe de uma forma geral, as empresas muito preocupadas em ampliar sua base de clientes, né? E esquecem de depois reter e cuidar com carinho depois que o cliente já está dentro. Né? Então, isso eu vejo muito isso acontecer. E trabalhei em empresas que o foco era aquisição, e a gente, quando vinha a coisa de pesquisa, de fidelização, de retenção, de falar o que o cliente queria, não, vamos embora. Assim, segue o barco, entendeu? Era uma coisa assim, até assustadora de vez em quando você está dentro da empresa, então é assustador, você fala, mas isso vai dar ruim. Está dando na pesquisa que vai dar ruim. Mas não importa, vamos embora, quanto é que a gente vai crescer a base se a gente fizer assim? Então, assim, é bem assustador. Eu acho que as empresas, é o que eu sempre falo, assim, precisam parar de olhar de dentro para fora e trazer esse olhar de fora para dentro.
né? O que o meu cliente quer? O que ele espera de mim? O que ele espera da minha marca? Como ele espera ser bem tratado? Que jornada ele quer fazer comigo? Então, esse olhar de fora para dentro que ainda falta, né? As empresas ainda estão cometendo aí grandes pecados com relação a isso. Tem um amigo nosso que é coautor também, que ele questiona o cashback, né? Nem tudo é cashback. Não é porque você compra, você quer só o dinheiro de volta, o cashback para fidelizar. Às vezes ele quer um bom atendimento, ele quer um produto diferente. Ele não quer só o dinheiro de volta. Cashback fideliza e aí virou moda, né? Uma grande empresa fez cashback, todas as outras têm que fazer. Será que isso fideliza mesmo? E essa questão aí de entender o cliente, né, e ter uma visão estratégica é muito importante. Eu tive essa mesma empresa aí de agrícola, né, com a área de vendas, uma grande barreira, né, para a implantação do CRM, né, por achar que eu fico coletando dados para nada, né, fica lá, isso toma tempo, né, então não tinha aí a visão estratégica. E tinha uma parcela dali dos vendedores, né, que vinham lá, porque a concorrência só baixa preço, então a gente tem que dar mais desconto, assim é fácil vender, né? E é onde vai a margem da empresa e a sustentabilidade a longo prazo, simplesmente, né, não acontece. E aí a discussão toda foi do CRM, ele propiciar com que eles entendam que tem cliente que só vê preço, tá? Tá nesse segmento aqui, ó. Mas tem cliente que vê valor porque você troca produto, vê valor porque tem problema, você manda um assistência técnica lá, porque você cumpre o prazo de entrega. Então, é importante entender de novo a questão do cliente para você ver em que caixinha ele está. Não adianta esse que só quer saber de preço, às vezes ele não fala nem com você, ele pede a cotação pelo WhatsApp, e é isso. Então, assim, se você ficar no discurso de é só preço, a empresa, daqui a pouco não tem nenhum emprego, né? Porque a empresa vai para o buraco. E se você baixar o preço, você acaba tendo menos recursos para esse atendimento premium, que ele tem de diferencial em relação ao que só tem preço, né? Exato. Você vai cortar de algum lugar, você vai cortar na manutenção, que ela falou. As empresas se preocupam bastante na aquisição e na área de churn. Você liga lá para cancelar, conta uma historinha qualquer para você não cancelar, pelo amor de Deus, não sei o que tal. E a parte de manutenção, antes de você querer cancelar, o que foi feito? Eu tenho um case que eu adoro. Isso tudo tá... Oi, fala. Não, essa parte de manutenção, as empresas pressupostamente com um preço maior deveriam pelo menos ter essa área mais reforçada. Mas pode falar, Tati. Não, a gente tá falando de atendimento, de entendimento do cliente, um bom atendimento, né? Eu tive também um caso pessoal que eu adoro da Amazon. Eu sou, assim, shopper frequente de livros da Amazon. E eu fico irritada porque a inteligência artificial deles é perfeita, né? Então, quando você pega um título, ele já te indica outros 2 que tem tudo a ver com aquele título. Então, eu compro sempre o combo. Eu vou de 3 em 3. E nessa de comprar de 3 em 3, chegou o combo na minha casa, eu olhei para um dos livros e falei, já tenho. Conheço essa capa. Aí vim aqui na biblioteca, né? Tava o bichinho aqui me olhando. Aí mandei um e-mail para eles. Falei, então, aconteceu isso, comprei errado, comprei em duplicidade, queria saber como é que eu faço para devolver e para ter o valor estornado. Mas assim, juro, não deu 1 hora, tinha uma pessoa me respondendo o e-mail. Detectamos aqui, já providenciei o estorno do seu valor na mesma forma de pagamento que você fez e não precisa devolver o livro. Você tinha comprado deles mesmo? Deles mesmo. Não precisa devolver, fica para você dar de presente, ou se você quiser reciclar, o que for mais conveniente para você. E lamentamos o inconveniente causado. Ainda pediram desculpas para mim. Eu fiz a bobagem de comprar o livro em duplicidade, eles ainda pediram desculpa. Não, mas eu acho que deve ter um erro indicar o livro que você já comprou com eles, né? Eu acho que pode ser internamente, deve ter dado deles não terem te alertado. Mas fica aí um aprendizado, né? Exato, sistema, né? Talvez, mas assim, eu fiquei hiper encantada com a ação, porque eu não esperava isso. Né? Eu ainda mandei de volta, falei, não, mas como é que eu faço para... Tipo assim, ele não me entendeu, como é que eu faço para devolver? Ele, não, você que não entendeu, não precisa devolver. Assim, com certeza, eles me buscaram no banco de dados, viram que eu era uma shopper assídua, enfim. Tipo, a fidelidade, né? Exatamente. É uma diretriz, né? A diretriz de satisfação do cliente está na veia da empresa, assim, ela está
Ela realmente Não vem faz com livre, que ela vem se torne a relacionamento. maior do mundo, né? É difícil você competir Pergunta uma com coisa, o livro que você empresa. compra de 3 em 3 é a experiência que deixam marcas, volume 1, 2 e 3? Também já li o 1 e o 2. Agora o 3 eu vou ganhar porque sou coautora. Aliás, vou mostrar, olha, o livro. Mostra, faz o merchan, Andréia. Olha só, Não, já fica a 392 dica da Tati. páginas. Ela compra de Já 3 em fica a 3 dica. livros, quem não comprou nenhum ainda já compra os 3 de uma vez. Boa, Eric. É verdade, Minha prima comprou os 3 de uma o vez. livro é lindo. Ó, abri no capítulo do Eric. Olha aqui, ó. Abri no seu. Ficou lindo mesmo, o livro colorido. Legal. Super bacana. Muitas ilustrações, né, para fixar os conceitos, né? O livro é bonito, é gostoso de ler e é profundo. São 14 coautores que vão entrar aí nas próximas lives. E é legal também que tem esse tema de CRM, tem bastante informação para quem precisa montar um CRM, para quem precisa estruturar um CRM e não sabe como fazer. Tem opções gratuitas de soluções de CRM para pequenas empresas, para médias empresas, até para grandes empresas. E hoje a oferta desse tipo de tecnologia, aí falando da tecnologia de CRM, né, que ajuda a fazer tudo isso que a gente comentou aqui, ajuda você a planejar, a você criar o persona, a você armazenar os dados e coletar dados de clientes e de prospects e também a se comunicar de forma digital. Quer dizer, tem muita informação sobre... A própria plataforma tecnológica ajuda nesse processo de construção dessa jornada, né? Então, isso que é legal, falando um pouco do que a tecnologia pode agregar aí para quem está começando agora ou para quem precisa aprimorar, né? E há pouco tempo eu estava comentando com o Alex, que é um dos nossos coautores, também trabalha com isso, os preços das plataformas de CRM mudaram muito, né? Então, antes você tinha soluções assim que eram meio unificadas, exclusivas, agora você tem um leque de ofertas muito bom. Então, acho que vale a pena, assim, consultar. No livro tem essas dicas também. E eu acho que isso ajuda a pessoa nesse processo aí de segmentação e de relacionamento. Empresa pequena, muito pequena, não tira... o livro também é útil para eles. Não precisa comprar uma ferramenta. Se você tem um caderno, um Excel, você tem pouco cliente, você consegue controlar nessas bases. Consegue. E de forma muito barata. Assim, tem CRM, inclusive, gratuito. Assim, gratuito para até 1.000 disparos por mês. Então, disparos que eu falo de relacionamento, ou de e-mail, de SMS, ou de... Quando eu comento do livro, eu falo, mas isso é para grande empresa. Então, assim, não, o livro não é para grande empresa. É para uma empresa. Não é. É isso que a gente estava debatendo, assim, a questão de se relacionar com os clientes, com os próprios, já não é uma questão de grande empresa, é uma questão de sobrevivência no mundo digital, né? E no mundo físico também. Quem não ofertar corretamente, quem não se relacionar, quem não criar um canal de comunicação saudável, ele corre o risco de perder para o concorrente e diminuir sua receita. Exato, né? qualquer Isso porte, qualquer segmento, né? Qualquer área de atuação, isso vale para todo mundo, é uma regra que vale para todos. Todo mundo. Vale para todos. Assim, a gente tem visto isso em tudo quanto é segmento. A gente fez trabalho para ONG, fez trabalho para a indústria, que está se relacionando, setor público, todo o setor público hoje está indo para o digital fazendo grandes CRMs, né? Então, todos esses auxílios, todas essas assistências estão sendo unificadas em plataformas digitais, em alta velocidade, né? Então, assim, a transformação digital já chegou e já está indo para uma digitalização integral, né? E isso passa, a pandemia deu uma acelerada, né? pela Porque forçou todo mundo a trabalhar de casa e aí ferramentas, necessidade. As profissões mudaram também, né? Vocês que estão ouvindo e vendo a gente, que estão começando ou trabalhando na área, as profissões estão cada vez mais nessa área, ou seja, trabalhar com segmentação, com tratamento de dados, com estatística, com modelagem, né? Com comunicação digital. Está indo para esse lado, né? Então, acho que isso é um caminho sem volta mesmo. Né? A gente não está falando aqui de uma coisa que já está acontecendo há 15 anos já. Né? A gente fala, chegou num ponto agora que já explodiu, né? Mas já está há muito tempo, né? A gente começou, né, Eric? A gente colocou o Cibel, né, o CRM Cibel na Telefônica em quando? Já faz tempo, em 2002. Cibel tem que ter a tecla SAP 2001. Aí para parte dos nossos ouvintes, viu?
O Siebel é uma solução da Oracle, que é uma das maiores empresas de software do mundo. O Siebel é um inventor, foi funcionário da Oracle, né, e que desenvolveu todo esse conceito tecnológico de CRM. E aí depois a própria Oracle comprou a solução dele e manteve o nome dele. Então virou Siebel Oracle, né? E é um dos pioneiros nisso, né? E depois tudo isso nasceu desse A gente tem ainda mais uns 3 minutinhos. Antes da gente encerrar, eu gostaria de lembrar do CRM nas mídias sociais, né? E essa é, inclusive, a segunda parte do livro, super detalhado, né? De como implantar e o que considerar. Porque quando a gente fala aí, né, que é o tema da live de hoje, né, de entendimento do cliente, tem uma super oportunidade, né, na hora que você está ali interagindo com as pessoas nas mídias sociais, porque eu falo pessoas porque uma parte ainda não é cliente, tem muita gente que segue marcas, né, e ainda não são clientes, são potenciais, né, mas não só ali entender quem são essas pessoas que estão reclamando e que estão querendo tirar dúvidas, né? Para você ter todo um sistema ali integrado de dados para vocês tratarem ali de uma maneira personalizada e resolver rápido o problema, mas para também identificar os brand lovers, né? Que são os famosos brand advocates, que são os advogados da marca, né? E entendendo quem eles são, criando um relacionamento também. E aí entra de novo aí o CRM, né? Vai conseguir mantê-los aí no longo prazo, né? Porque o que acontece? Eles recomendam, a credibilidade deles e o poder de influência é super grande. As pessoas tendem a ouvi-los mais às vezes do que marcas, né? Porque eles são clientes, né? Já testaram o produto e eles sabem aí o que eles estão falando. Então a gente também não pode esquecer que a gente tem o CRM tradicional e o CRM ali nas mídias sociais, que tem grandes potenciais de relacionamento e de alavancar essas recomendações espontâneas, né? Que organicamente vão trazer novos clientes para a marca sem investimento. Então, aí é bem, bem bacana. Então, eu queria que, para a gente encerrar, que a Tatiana, a Fábio e o Eric deixassem uma mensagem final sobre aí a importância, né, do entendimento do cliente quando a gente fala aí de CRM e de CX, né? Porque entender cliente faz parte aí de tudo do mesmo pacote, né? Eu, assim, sumarizo falando que entender o cliente é realmente entender a necessidade do cliente, a jornada do cliente, né? Então, não é olhar sobre a sua ótica de empresa, mas olhar sempre sobre a ótica do cliente. Então, calçar os sapatos dele e ver quais são as necessidades dele. Então, entender é genuinamente você se colocar no lugar do outro e quais são as necessidades dele. Essa é a minha mensagem, porque ainda existe muito essa visão, né, de que eu sei o que eu vou fazer, eu faço os processos, eu desenho os processos, você tem que desenhar processo sim, mas o processo é para facilitar a jornada que o cliente faz. Obrigada, Tati. Fábio? Imagina. A Tati falou tudo, assim, se você não está desenvolvendo produtos e serviços para atender o consumidor ou resolver um problema que ele tem hoje, você, né, de fato, não está desenvolvendo uma empresa de sucesso. Se você realmente seguir o modelo antigo lá do Henry Ford, que só fazia o carro preto, você não tinha como chegar no consumidor atual, né? Hoje, assim, se você não atende os requisitos do consumo, as necessidades das pessoas, os processos, os dispositivos que tem que ter, as facilidades de aquisição, você realmente não está jogando o jogo. Então, não se iluda, né? Foco no consumidor, né? Então, é isso que o Fábio falou, né? Não é só entender o cliente, é o que você vai fazer com essa informação, né? Eu entendo que o cliente tem, mas eu só tenho o Ford preto, só vai ter Ford preto azar do cliente. Eu estava semana passada num cliente e a gente fez um trabalho tal determinou 10 perfis de clientes, tá? E a gente estava na reunião com o pessoal de atendimento tal, e aí falaram, mas a gente não tem produto diferenciado para 10 perfis. Então, aí eu passo 2, porque a segmentação, a identificação do cliente não é um fim, é um meio. O que você faz com isso? Eu vou ter que definir 10 produtos? Eu não sei se eu vou ter que, mas eu não estou no dia a dia deles. A minha parte era fazer a segmentação e ver as necessidades do cliente. Como é que vocês vão trabalhar com isso agora? Aí, entender o que o cliente precisa, o que o cliente quer, o cliente prefere contato via WhatsApp, mas eu não faço via WhatsApp.
eu posso começar a fazer contato pelo WhatsApp, por exemplo. Tá? Então, é isso. Entender que a segmentação, o entendimento do cliente não é um fim, é um meio. O que você vai fazer com isso? Bacana. Bom, acho que no chat ninguém colocou aí nenhuma pergunta, então gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente vai ter, ao todo, 8 lives, né? Discutindo sobre questões diferentes aí do CRM. Nós estamos na 3ª e aguardamos vocês aí para as próximas. Tá bom? E só confirma, André, a data do lançamento do livro. Obrigado. Para o pessoal saber. O lançamento do livro é dia 31 de agosto, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, e nós já estamos na pré-venda, com 20% de desconto no site da editora Robeca, que eu coloquei o site ali no chat. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Ótima semana. Obrigada. Nos Tchau, vemos tchau. lá. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.